Cultura indígena brasileira. Como era a cultura indígena? Cultura indígena brasileira é vasta e diversificada, e os povos indígenas foram grandes influenciadores da formação de identidade cultural brasileira. Antes da colonização, os índios que habitavam no território, hoje denominado Brasil, tinham uma cultura similar em alguns pontos. Tais eram organização social baseada no coletivismo, ausência de política, Estado e governo, ausência de moeda e de trocas mercantis, religiões politeístas, baseadas em elementos da natureza e ausência da escrita. Mas como era a cultura indígena? Os povos indígenas tinham elementos comuns que consolidavam a cultura indígena como um todo. Eles tinham religião, hábitos, costumes e comportamentos similares. A religião indígena, baseada em conjuntos de mitos sobre seres espirituais, era variada, entretanto era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material. Também se acreditava em potências espirituais encarnadas por animais e na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato com o mundo espiritual, paches, sendo homem ou mulher. Também há uma importante simbologia por detrás dos adornos e das pinturas corporais, que podem identificar o sexo, a idade, a aldeia e a posição social do índio, estabelecendo uma espécie de identidade cultural dos povos indígenas. Características da cultura indígena. A característica comum das várias etnias indígenas brasileiras, a valorização e o contato com a natureza, sendo que o modo da vida tribal, antes da ocupação violenta do homem branco no território brasileiro, permitia a caça, a coleta e a agricultura familiar como modos de subsistência dos povos indígenas. As religiões animistas, aquelas que colocam como seres sobrenaturais e divinos elementos da natureza como o sol, a lua e as florestas, compunham o imaginário religioso dos povos indígenas. Outra característica comum das diversas tribos indígenas era a fabricação de utensílios religiosos e de decoração com base em argila, madeira, bambu e penas de aves, além da confecção de pinturas corporais utilizadas em processos da caça e de guerra ou em festivais religiosos. Costumes indígenas. As sociedades indígenas prezam muito por duas coisas: respeito e ligação com a natureza e respeito à sabedoria dos ancestrais. E ainda como nas tribos indígenas, o pensamento é uma vivência sustentável. As pessoas mais velhas são consideradas mais sábias, e o que garante elas era certa autoridade dentro da tribo. Os índios, antes da colonização, viviam de maneira autônoma, sem a presença de elementos políticos e governamentos e de Estado. A gestão era coletivista, baseada na cooperação entre os membros da mesma tribo e em aliança e guerras entre tribos diferentes. A alimentação indígena estava baseada no consumo de frutas, legumes, verduras, raízes, caules, peixes e carnes de caça. Alguns frutos, como o caju e o açaí, eram comuns na alimentação de povos de algumas localidades, como o norte e o nordeste brasileiros. Os índios do norte também consumiam muito o guaraná, como fonte de energia para as atividades diárias e para a guerra. A mandioca era a principal fonte de carboidrato deles, por isso era amplamente cultivada. Na dança, a dança e a música que tiveram e ainda têm um papel muito religioso dentro da cultura indígena. Geralmente, a dança é realizada em rituais e festividades religiosos entoados em agradecimento ou como forma de pedidos às divindades. As danças são realizadas por pessoas com o corpo pintado, pois a pintura corporal também é um elemento da simbologia religiosa indígena. Algumas danças de rituais xamânicos entoadas por índios de tribos amazônicas utilizam também máscaras. As principais danças indígenas são a sigua, ateado, tore e quarau. Influência do Brasil.
O Brasil é um país extremadamente pluricultural. Além da influência dos povos africanos orientais e europeus, os povos indígenas deixaram elementos importantes para a sua cultura, sobretudo em relação aos hábitos alimentares. A culinária nordista, por exemplo, é rica em elementos da cultura indígena, como a maniçoba e a utilização do tucupi em pratos típicos. Frutos como o caju e a acerola eram consumidos pelos indígenas, e os seus respectivos nomes tiveram origem nas línguas tupi. O açaí, o guaraná e a tapioca, que consomem amplamente seu dia de hoje e são explorados pela indústria alimentícia do Brasil. Estes são oriundos dos hábitos alimentares indígenas. Algumas curiosidades dos indígenas são que os índios brasileiros não conheciam a metalúrgica antes da chegada dos europeus ao território brasileiro. Por exemplo, o cauim era uma bebida típica feita pelos tupi-guarani à base de mandioca. Também várias palavras comuns no seu cotidiano são de origem indígena. Por exemplo, maracujá, guaraná, mandioca, caju, acerola, moringa. Muito obrigado pela sua atenção. Este foi o povo indígena e sua influência na cultura brasileira.